Bora lá então, galerinha. A gente vai falar sobre o comportamento da água na natureza. A gente vai destacar o quão é importante o comportamento da água para os ciclos da natureza e a manutenção da vida no planeta. E a gente vai entender três aspectos relacionados ao comportamento da água. O primeiro é o comportamento anômalo da água. O segundo, a gente vai falar sobre a sobrefusão. E o terceiro, a gente vai falar do superaquecimento. Então, bora lá para a gente entender o que é esse comportamento anômalo da água. Então, vamos entender. Na natureza, no mundo nosso em geral, o que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, a gente acabou de ver isso lá na última aula sobre dilatação. Se a gente aumenta a temperatura de um corpo, o que acontece? As moléculas que fazem parte do corpo, elas começam a se agitar. E para isso, elas precisam de ter mais espaço. E o que acontece com o corpo? Ele dilata, ele aumenta o seu tamanho. E o oposto também é válido. Se a gente diminui a temperatura do corpo, a gente diminui a vibração daquelas moléculas que constituem o corpo. Diminuindo a vibração, elas conseguem se agrupar num espaço menor. Em outras palavras, o tamanho do corpo contrai. Então guarda isso na cabeça. Quando a gente aumenta a temperatura do corpo, aumenta o tamanho. Se a gente diminui a temperatura do corpo, diminui o tamanho. Mas com a água acontece um pouco diferente as coisas. Como assim, professor? A água, ela tem o que a gente chama de comportamento anômalo. Sabe o que significa essa palavrinha anômalo? Ela significa irregular, ou melhor, anormal. Então, quando a água está num pequeno intervalo de temperatura, que é de 0 a 4 graus Celsius, nesse pequeno intervalo de temperatura, de 0 a 4 graus Celsius, ela tem um comportamento anormal, um comportamento anômalo ou irregular. Vamos entender melhor o que isso significa? Imagina a seguinte situação. Imagina, imagine que você está resfriando uma certa quantidade de água e essa certa quantidade de água está a 40 graus Celsius inicialmente. Se você começar a esfriar essa quantidade de água, o que acontece? As moléculas que constituem esse corpo de água, elas têm uma certa vibração. A hora que você vai esfriando, elas vão perdendo essa energia cinética de vibração. Elas vão diminuindo essa energia interna. Isso faz com que elas diminuam o seu volume. Ou seja, essas moléculas vão se juntar, elas vão ficar cada vez mais próximas umas das outras. E isso faz com que essa massa de água se contraia. Mas, olha que coisa interessante. A hora que a gente atinge a temperatura de 4 graus Celsius, acontece uma coisa muito estranha com a água. A partir daí, se a gente continuar esfriando o corpo até os 0 graus Celsius, ao invés do tamanho diminuir, o que acontece com o tamanho? O tamanho dessas partículas, dessa água aí, desse corpo de água, lembrando, ele está começando a se solidificar. Ao invés dele diminuir, o que acontece? Ele se expande, ele aumenta o tamanho. E por que isso acontece, professor? Ao invés da água diminuir nesse intervalo de 4 a 0 graus Celsius, ela aumenta o tamanho porque é nesse intervalo que se formam os cristais de gelo. É nesse intervalo que forma o retículo cristalino, aonde acontecem as pontes de hidrogênio. E essas ligações, elas formam uma malha, uma trama. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe aqui para vocês a minha molequinha de água. Então, eu tenho aqui uma molequinha de água, H2O. Então, ó, duas
2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. E eu trouxe outras molequinhas aqui para a gente ver também. Então, o que que acontece? Ó, vou pegar algumas molequinhas aqui para a gente poder enxergar melhor o que que acontece. Olha só. Então, presta atenção. Opa! A minha molequinha de água aqui, ela está a 40 graus Celsius. Então, ela tem bastante liberdade para se movimentar. A hora que eu vou esfriando, ela perde toda essa energia de movimentação. Nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, o que que acontece? Elas começam a se agrupar. Elas se agrupam em uma forma geométrica hexagonal e elas começam a formar as pontes de hidrogênio. Nesse intervalo aqui, elas formam uma geometria aonde a minha molequinha de água cria uma trama aberta e essa trama aberta cria espaços no meio e isso faz com que ela se expanda. É por isso que o gelo ocupa muito mais espaço do que a água. Olha que coisa interessante. Então, se a gente diminui a temperatura da água, uma temperatura, sei lá, uns 40 graus Celsius, aí vai diminuindo, a água vai contraindo, 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 até chegar nos 4 graus Celsius. Chegou nos 4 graus Celsius, começa a formar o retículo cristalino, as pontes de hidrogênio, e ao invés de continuar contraindo, ela começa a se expandir. Então, essa é a conclusão. Deu para entender? E o oposto, professor? O oposto também é verdadeiro. Se você aumentar a temperatura de uma certa quantidade de água, que está inicialmente a 0 graus Celsius, olha que coisa interessante, o nível do líquido diminui. Então imagine o seguinte, você tem que pensar que a 0 graus Celsius você ainda tem uma misturinha de gelo ali. Se você estiver aumentando essa temperatura desse corpo, imagina que, olha só, você está com aquelas molequinhas de água que elas estão com as pontes de hidrogênio ligadas ali. Elas estão separadas naquela forma hexagonal que eu falei para vocês, naquela trama, naquela malha que elas formam. E aí elas estão a 0 graus Celsius e você começa a dar energia para elas, você começa a aumentar a temperatura. E aí o que, que vai acontecer? Você vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura até que elas começam a romper essas ligações de hidrogênio. A hora que elas rompem essas ligações de hidrogênio, elas ficam soltas. E aí, ao invés delas se expandirem, pelo fato delas ficarem soltas, elas não têm tanta energia cinética porque ainda está frio. Então, o que, que acontece? Elas tendem a se juntar, a ficar pertinho uma das outras, porque elas não têm muita energia cinética de vibração. A partir dos 4 graus Celsius, a energia cinética que elas adquirem de ligação começa a requerer que elas precisem de mais espaço para se movimentar, para vibrar. Então, a partir dos 4 graus Celsius, acontece que elas começam a se expandir. Então, do zero, se você estiver aquecendo a água, do zero até os 4 graus Celsius, ao invés da água expandir, ela vai contrair. A hora que chegar nos 4 graus Celsius, aí ela volta a se expandir. Olha que coisa louca que é esse comportamento que a água tem. É muito estranho isso na natureza. Mas você vai ver logo, logo o tanto que isso é importante. Então podemos concluir que no aquecimento de 0 a 4 graus Celsius, a água sofre uma contração, ou seja, o seu volume diminui. E no aquecimento acima de 4 graus Celsius, ela se expande. Por que, que ela se expande? Porque já foi quebrada aquelas pontes de hidrogênio, ela já tem um pouco de energia cinética, e o tanto de energia cinética que ela vai adquirir depois daí vai fazer ela aumentar a vibração das suas partículas e moléculas, e aí ela vai se expandir. Eu trouxe para vocês 2 vídeos aqui para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa situação. Vamos dar uma olhadinha nesses vídeos?
Aí depois a gente finaliza a nossa historinha. Bora lá? Em cada estado físico, a água apresenta características específicas bem definidas. Ao passar para o estado sólido, cada molécula de água passa a acomodar um número máximo de 4 ligações de hidrogênio. Para poder acomodar este número grande de ligações, o arranjo cristalino do gelo é hexagonal e bastante aberto, proporcionando grandes espaços vazios no interior desses hexágonos. Sendo assim, ocupa um volume maior que a água no estado líquido e menor densidade. Quando o gelo começa a se fundir, esses vazios começam a desaparecer e as moléculas de água ficam mais próximas umas das outras, fazendo com que o volume diminua e aumente a densidade. Pessoal, eu trouxe mais um vídeo legal para a gente ver. Vamos dar uma olhadinha? Num único copo de água, há incontáveis trilhões de moléculas. A composição dessas moléculas é surpreendentemente simples. 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. O oxigênio tem uma carga levemente negativa e o hidrogênio uma levemente positiva. Essas cargas opostas se atraem, como se fossem minúsculos ímãs, formando as chamadas pontes de hidrogênio. Em que resulta esse projeto simples, mas inteligente? À medida que esfria, a água se contrai e fica mais densa. Mas quando sua temperatura vai se aproximando do ponto de congelamento, algo inesperado acontece. Diferentemente da maioria dos líquidos, a água começa a se expandir. À medida que ela congela, as pontes de hidrogênio se fixam e formam cristais de estrutura semelhante a uma malha de trama bem aberta. Por causa dessa estrutura ímpar, o gelo é menos denso do que a água no estado líquido e flutua. Essa característica impede que a água dos lagos, dos rios e até dos oceanos acabe congelando por completo. Esse vídeo você pode encontrar no jw.org, As Maravilhas da Criação. Então, pessoal, continuando aqui a nossa historinha, para a gente finalizar, olha só o que acontece então. Então, ó, vou pegar de novo as minhas molequinhas aqui de água. Vou pegar umas 4 molequinhas, tá bom? Então, acontece o seguinte, ó. Imaginando a seguinte situação. Imaginando que a gente está aumentando a temperatura da água de 0 até 4 graus Celsius e mais. Então, se a gente está nessa situação, essas molequinhas elas estão formando uma trama, uma malha. Elas estão unidas por essa força de coesão entre as pontes de hidrogênio. Elas formam aquela figura hexagonal que vocês viram. A hora que chega nos 0 graus Celsius, você começa a dar energia, essa energia começa a balançar essas pontes de hidrogênio até que chega perto do 0 graus Celsius. E aí o que acontece? Ela tem, nesse momento, entre 0 a 4 graus Celsius, o seu volume máximo. Passou do 0 graus Celsius, o que acontece? Ela quebra essas ligações. Então essas moléculas, elas não estão mais presas, elas ficam soltas. E isso ocasiona que elas podem se reorganizar de um modo que elas ficam unidas. Então por isso que o tamanho, que o volume da água diminui a partir dos 4 graus Celsius para cima, quando a gente está aumentando a temperatura. E o oposto também é verdadeiro. Quando a gente está com uma água a uma temperatura, que nem eu disse, de uns 40 graus Celsius, elas têm muita energia, opa! E elas estão vibrando e estão girando, balançando, elas estão com muita energia cinética. A gente chama isso de energia interna, a gente vai ver no próximo bimestre. E a hora que vai esfriando essa temperatura, até chegar nos 4 graus Celsius, o que acontece? Elas perdem toda essa energia, elas perdem toda essa vibração. E aí elas começam a formar aquelas pontes de hidrogênio
e formar, opa, de novo, e formar aqueles cristais, aquele retículo cristalino, aquela forma hexagonal que você viu. E a hora que acontece isso, ao invés do tamanho da água diminuir, conforme a gente diminui a temperatura, ele aumenta. Porque ele cria uma estrutura aonde cria espaços vazios. E isso é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. Sabe por que esse comportamento anômalo da água é importante? Ele é importante porque, graças a ele, a gente pode ter vida marinha em regiões onde o inverno é extremamente rigoroso. E esse fenômeno permite também que os lagos eles tenham as suas superfícies congeladas, mas a água que está lá no fundo, ela ainda se encontra numa temperatura agradável, uma temperatura que não congela entre o 0 a 4 graus Celsius. Por que acontece isso? Devido às correntes de convecção que a gente vai estudar nesse próximo bimestre. Acontece que o gelo, quando ele vai chegando perto dos 4 graus Celsius, ele começa a formar essa estrutura cristalina. Então ele começa a assumir um volume maior. Se ele tem um volume maior, ele vai ter uma densidade menor, então ele vai para cima. Então essa camada de água é a camada de água que está congelando. Então ela congela na superfície primeiro. E olha que coisa engraçada. Por capricho da natureza, para não dizer outra coisa, ou alguém, o que acontece é que o gelo ele é um excelente isolante térmico. Como assim, professor? O gelo é um isolante térmico? Você já parou para pensar naqueles filmes que você vê dos esquimós? Os esquimós eles não fazem as suas casas no iglu, que é uma casa de gelo? Para pensar. Será que eles gostam tanto de frio que eles gostam de morar numa casa de gelo? Não, é porque o gelo é um excelente isolante térmico. Quando eles fazem aquela casinha de gelo do iglu, eles estão se isolando da temperatura que está no exterior, que está muito mais fria. Olha que coisa engraçada. E graças a isso, a esse fenômeno do gelo ser um excelente isolante térmico e dessa anomalia da água, que a gente consegue ter vida marinha em oceanos congelados, em lagos congelados. Olha que coisa engraçada. Não parece que foi um projeto bem preparado e finalizado? Então, galerinha, vamos continuar a nossa história aqui, porque agora eu vou falar de um assunto muito interessante que tem a ver também com toda essa nossa história, que é a sobrefusão ou superfusão, tá? Você com certeza já deve ter visto isso ou já deve ter ouvido falar disso. Então, olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico é uma curva de resfriamento. Imagina que a gente tem um corpo de água e esse corpo de água está inicialmente aos seus 30 graus Celsius, ok? E aí a gente vai colocar essa água aí no congelador da sua geladeira. E aí essa água vai começar a diminuir a temperatura até chegar no ponto de solidificação ou de congelamento. Opa, tá bugando aqui, né? Eu não sei porquê, mas está acontecendo isso. Não me pergunte o porquê. Então, pessoal, olha só. O que acontece? A hora que chega aqui a temperatura, ela chega no ponto de solidificação, que é o 0 graus Celsius, ok? Então, chegou no 0 graus Celsius, aí o que acontece? A água começa a se solidificar. E se você continuar tirando energia dela, ela não muda de estado. Mas, depois de um certo tempo, a hora que toda aquela massa, aquele corpo de água se solidificou, ele continua diminuindo a sua temperatura, ok? Ele continua diminuindo a sua temperatura, mas ele continua no estado sólido. Olha o que acontece na sobrefusão.
Na sobrefusão, imagina que você, já deve ter acontecido isso com você ou você já ouviu falar. Imagina que você deixou aquela sua latinha de Coca-Cola gelada no congelador para trincar, para ficar gostosa. Aquela latinha de Coca-Cola que você vai tomar, mas vai tomar com alegria, com gosto. Se você gosta de Coca-Cola que nem eu, com certeza você já fez isso. E aí imagina o seguinte, se a sua latinha estava lá numa certa temperatura, você colocou no congelador, olha o que acontece. A temperatura vai diminuindo, 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 só que ela vai fazendo isso de uma forma tão gradual, tão devagarzinha, a hora que chega aqui, ó, nesse ponto, é o ponto de congelamento. Mas o que acontece? A temperatura está diminuindo de uma forma tão gradual que os cristais eles não tiveram tempo de se reorganizar a ponto de formar aquela estrutura cristalina. Então a temperatura ela consegue diminuir um pouco mais. Então, quando você coloca aquela sua latinha de Coca-Cola na geladeira e ela adquire uma temperatura de às vezes -2, -3 graus Celsius, talvez até -4 graus Celsius, ela passou do ponto de congelamento. Mas ela ainda está no estado líquido, porque aquela estrutura cristalina não teve tempo de se reorganizar. Então é muito importante nesse momento que você tome muito cuidado. Cuidado para o quê, professor? Porque se você causar qualquer choque mecânico, balançar a latinha, ou qualquer transferência de calor, segurar com a sua mão a latinha, então você vai causar o fenômeno da sobrefusão ou superfusão. O que é isso? Como essa sua latinha de Coca-Cola está a uma temperatura abaixo da temperatura de congelamento, se você causar alguma perturbação, ela imediatamente ela vem para cá, ó. Então ela está nessa situação, ela vem para cá imediatamente, ou seja, ela vai se solidificar imediatamente. Então, se você causar alguma perturbação, ela vai sair imediatamente desse ponto aqui, que está abaixo do ponto de congelamento, e vai imediatamente ir lá para o ponto de congelamento. Então você tem que tomar muito cuidado para pegar sua latinha de Coca-Cola, deixa ela quietinha por alguns segundos, talvez alguns minutos, até ela entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, esquentar um pouquinho e passar desse ponto de solidificação. Porque senão, se você encostar a mão nela e transferir calor da sua mão, ou se você chacoalhar ela, causar algum choque mecânico, imediatamente ela vai começar a congelar. Isso acontece muito para o pessoal que gosta de tomar cerveja. O que acontece? O pessoal tem várias técnicas. Eles dizem que tem que segurar em cima, segurar embaixo, mas nada disso adianta. O que a gente tem que ter em mente é que não pode ter nenhum choque térmico e também nenhum choque mecânico. Senão vai acontecer esse fenômeno da sobrefusão. Todo mundo entendeu? Então eu espero que você, da próxima vez que abrir aquela sua latinha de Coca-Cola, você se lembre disso. E eu trouxe para você o quê? Eu trouxe ela, o sabor original. Eu trouxe uma Coca-Cola de latinha aqui para vocês. E eu trouxe para vocês o meu termômetro aqui. E ele está marcando que essa latinha está entre 4 e 5 graus Celsius negativos. Eu trouxe também o meu termômetro laser. Mas esse termômetro eu não confio muito na calibração dele. É só para vocês saberem que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Esse termômetro aqui, na realidade, ele
não é um termômetro laser, ele tem um laser, mas ele mede a temperatura devido à onda infravermelha, tá bom? Eu não confio muito nesse termômetro, por isso que eu vou usar esse meu outro termômetro aqui. Então, nesse meu outro termômetro, eu coloquei, ó, ele aqui dentro da minha latinha. Eu não sei se dá para perceber aí, ó, mas já tá marcando entre -4 e -5 graus Celsius. E olha só, já começou a formar aquela casquinha de condensação. Sabe aquele gelinho que forma do lado de fora? Olha só aqui. Então eu acredito que essa latinha, olha só aqui, ó. Eu acredito que essa latinha, ela já está pronta para o fenômeno da sobrefusão. Então eu acredito que a hora que eu abrir ela, vai criar uma casquinha de gelo. Vamos ver se vai acontecer isso ou não? Eu deixei ela um bom tempo lá no meu congelador. Eu só tenho um pouco de receio de espirrar em mim. Então vamos lá, galerinha. Vou abrir aqui a minha latinha de Coca-Cola. Ah, moleque zica! Ah lá, ó o que aconteceu. Ó, ó, ó. Ah, tenho certeza que você tá vendo isso daí, ó. Ó. Olha que Coca-Cola top de gelada que eu vou tomar agora, hein? Ó. Hum. Ah, delícia. Sorvetinho de Coca-Cola. Se você quiser me agradar, já sabe, né? Uma Coca-Cola de latinha ou paçoquinha. Mas tem que ser aquela paçoquinha de rolha. A outra paçoquinha quadradinha eu não gosto. Olha só que delícia. Ó. Delícia. Galerinha, isso daqui se chama sobrefusão. Então, o que aconteceu? Que a nossa Coca-Cola, ela já estava a uma temperatura abaixo da temperatura de solidificação, abaixo da temperatura de congelamento. A latinha, ela é pressurizada. Isso ajuda a manter ela líquida. E a hora que eu abri, eu tirei a pressão, automaticamente diminuiu a pressão e ela já... Ah, delícia! Ela já ficou geladinha e congelou um pouquinho dela. Então agora você sabe, conhece esse fenômeno, que é o fenômeno da sobrefusão ou superfusão. Eu tenho certeza que a próxima vez que você deixar uma latinha de Coca-Cola ou de refrigerante lá na geladeira, você vai tomar um pouco de cuidado. Sabe por quê? Porque se você deixar muito tempo, lembra que a água, ela se expande nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius quando você está resfriando. Então você vai estar resfriando e ela vai se expandir. Com certeza, você já deve ter deixado uma latinha dessa daqui lá no seu congelador de refrigerante e ela deve ter estourado. E por que ela estourou? Devido a esse comportamento anômalo da água. Belezeira? Então, enquanto eu vou tomando a minha coquinha, eu vou te explicando o próximo fenômeno. O próximo fenômeno é o superaquecimento ou superebulição. Ah, delícia! Então vamos lá. Observe essa curva de aquecimento. Imagina que a gente tem um cubo de gelo, tá? E ele tá a -40 graus, tá super, mega, ultra gelado. E aí você vai dando energia para ele, você vai aumentando a temperatura. Enquanto ele chega até aqui, ó, ele ainda está no estado sólido. Chegou nesse pontinho aqui, ele começa a derreter. Esse ponto é onde a temperatura equivale a 0 graus Celsius. Chegou aqui, você vai começar a dar energia para ele, dar energia até ele derreter totalmente. A hora que todo o gelo derreteu, ele começa a entrar no estado líquido. E aí,
a temperatura volta a aumentar, até ele chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Todo mundo sabe que a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. A hora que chegar nessa temperatura de 100 graus Celsius, o que acontece? Ele começa a entrar em ebulição. Então, toda a energia que você der para ele vai continuar ele no estado líquido até todo o líquido se transformar em vapor. Chegou aqui, ele começa a evaporar. Mas o que acontece no estado de superebulição ou superaquecimento? Acontece isso daqui, ó. Você tem um líquido, imagina na água, que ele está a uma temperatura, ó, aqui, maior que a temperatura de ebulição. Então, o que aconteceu? Essa temperatura foi aumentando gradativamente, de uma forma tão gradual, que essa mudança de temperatura, ela não proporcionou as condições necessárias para que houvesse a ebulição. Para que houvesse a ebulição, nesse caso, seria necessário o acúmulo de gases. E esses gases teriam que ter uma perturbação lá no meio líquido. Então, o que aconteceu? Isso é muito comum quando a gente coloca um copo de água ou de algum outro líquido no micro-ondas. No seu forno micro-ondas, ele aquece as moléculas de água de uma forma tão uniforme e tão gradual que o corpo, às vezes, ele tem uma temperatura maior que a temperatura de ebulição, mas ele ainda continua líquido ali. Mas as moléculas estão com uma agitação molecular, com uma vibração tão grande, a gente chama isso de equilíbrio metastável, que ela está só esperando algum tipo de perturbação, um choque mecânico, uma transferência de energia, de calor, ou, tipo você encostar a mão lá ou balançar o copo para simplesmente explodir na sua mão ou na sua cara. Então, na realidade, essa curva aqui, ó, observe ela de novo. Às vezes você poderia ter um líquido, por exemplo, a uns 106 graus Celsius, um copo de água a uns 106 graus Celsius, que você esquentou no micro-ondas, lá pronto para esperar que você coloque a mão e aconteça esse fenômeno da superebulição ou do superaquecimento. E eu trouxe para você 2 vídeos para a gente dar uma olhadinha aqui. Bora lá para a gente ver esses vídeos? Delícia! Esse vídeo, pessoal, ele aconteceu no ano passado. Ele aconteceu no dia 29 de março de 2019, com a Rafaela. A Rafaela, ela colocou um copo de leite no micro-ondas na loja da mãe dela. Ela estava trabalhando lá, ajudando a mãe, e aconteceu um acidente muito grave com ela. Depois disso, ela fez uma série de reportagens alertando as pessoas a respeito desse fenômeno. E eu, como seu professor, eu estou fazendo isso. Eu estou alertando vocês a respeito desse fenômeno. Que fenômeno, professor? O superaquecimento, tá? Para você não se colocar em uma situação de risco. Pessoal, a Rafaela fez uma série de, depois, entrevistas, não só pedindo para divulgar o vídeo dela e também esse tipo de coisa para que não aconteça com mais ninguém, como também ela explicou que foi uma coisa que ela não estava esperando. Porque ela trabalhava lá na loja com a mãe e esquentava as coisas no micro-ondas todo dia. Então era uma coisa comum. Você não imagina que vai acontecer esse tipo de situação. Então eu peço para vocês tomarem muito cuidado ao utilizar o seu aparelho de micro-ondas. Vamos ver o que aconteceu?
Infelizmente, pessoal, esse acidente causou queimaduras graves na Rafaela. Depois você pode procurar o vídeo dela dando as entrevistas e você vai entender o que aconteceu. Então, o seu professor de física está dando um alerta para vocês, para tomar muito cuidado com micro-ondas, tá? Porque você pode passar por esse fenômeno, que é o superaquecimento. Mas eu trouxe mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é do meu amigo, eu gosto de falar que ele é meu amigo, né? Mas eu não conheço ele não. Do Iberê. Talvez vocês já conheçam o Manual do Mundo, é um canal muito famoso. Eu vou convidar você para entrar no canal do Iberê e assistir esse vídeo por inteiro, tá bom? Esse vídeo aí, ele faz justamente esse teste. Eu vou colocar só um pedacinho do vídeo para você ver o que é que aconteceu. O Iberê está fazendo um teste com micro-ondas. Então esse fenômeno acontece sim e é perigoso sim. Vamos ver? Agora vamos mudar um pouco e colocar açúcar na água. O açúcar pode ter um efeito parecido, o Mentos na Coca-Cola. Ele ajuda a formar as bolhas muito mais rápido do que a colher. Opa. Se a pessoa estivesse esquentando mais água do que 250 mililitros, 600 ml. Bom, não foi uma explosão de sair a casa voando, mas você imagina se a pessoa estivesse segurando uma xícara na mão e isso acontecesse com ela com o olho perto do negócio, ia voar água na mão dela e no rosto ela ia se machucar bastante. Agora eu vou fazer um desafio para você. Eu quero que você coloque aí nos comentários como você apagaria uma chama em uma panela com óleo. E aí? Será que você tem ideia de como fazer isso sem se machucar ou causar um incêndio na sua casa? Vou te dar algumas alternativas aqui, depois você me fala. Então olha só, você, alternativa A, jogaria mais óleo na panela. Alternativa B, você jogaria água. Alternativa C, você jogaria sal. Alternativa D, você jogaria um pano molhado. Me diz aí, será que alguma dessas alternativas funcionaria? Ou será que você tem alguma ideia diferente? O que você faria para apagar uma chama em uma panela de óleo, se acontecer isso na sua casa? Me diz mais uma coisa, será que você, em algum momento, lá na cozinha da sua casa, junto com a sua mãe, será que você já fritou aquelas bolinhas de queijo? Será que já aconteceu algum acidente com aquelas bolinhas de queijo? Coloca aí nos comentários se já aconteceu isso, aí a gente conversa sobre o que aconteceu. Então, ó, fica esse desafio para você, belezeira? Então, galerinha, um grande abraço e fica com Deus.